Bien, damos la bienvenida al doctor Glina en su segunda ponencia de la tarde de hoy del curso de actualización en sexología médica de la Academia Internacional de Sexología Médica. En esta oportunidad nos va a disertar sobre lo que es la sexualidad y el cáncer de próstata. Los méritos del doctor Glina son muchísimos. Repasemos que es profesor de urología de la Facultad de Medicina, es presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual en el periodo 2000-2001, fue presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica 2011 a 2013. Desde San Pablo, el doctor Glina nos va a compartir su ponencia. ¿Qué tal, Sidney? ¿Cómo estás? Estoy bien, intentando compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se puede ver? Se ve perfecto. Pon en modo presentación y se ve perfecto. Perfecto, gracias. Una vez más, Santiago. Yo voy a hablar sobre la sexualidad después del tratamiento de cáncer de próstata. Y yo pido disculpas para mis amigos urólogos que están en la platea, pero hay muchos no urólogos, entonces voy a hablar un poco más sobre la próstata para que las personas puedan comprender un poco más la situación. Ese es un dibujo de la pelvis masculina. Nosotros tenemos la vejiga acá, la próstata acá, la uretra pasando por dentro de la uretra, y acá por dentro de la próstata, y acá tenemos el pene. A la próstata, la función de la próstata es producir boa parte de lo que el hombre eyacula. Es muy importante en la continencia urinaria. El cáncer de próstata en Brasil, nosotros tenemos 46 a 60 mil casos novos por año y tenemos 8.000 óbitos por año. Es el segundo cáncer más prevalente en el varón después del cáncer de piel. El tratamiento de cáncer de próstata depende del tipo del tumor y del tamaño del tumor. Si el tumor está localizado solamente en la próstata, podemos hacer una cirugía y sacar la próstata. Si el tumor salió de la próstata, está en tejidos vecinos, podemos hacer la cirugía o radioterapia. Y si el tumor sale de la próstata y va a tener metástasis en los huesos, que es el principal sitio de metástasis del cáncer de próstata, vamos a usar tratamiento con hormonas. Entonces, si es localizado, hacemos la cirugía con una chance bastante alta de cura. Podemos hacer la radioterapia también en esas situaciones. Y si él sale de la próstata, hacemos la hormonoterapia junto con la radioterapia. Y si tenemos una doença metastática en los huesos, como se puede ver acá, nosotros vamos a hacer una hormonoterapia. ¿Qué es la hormonoterapia? Es quitar la acción de la testosterona. Entonces, hacemos una castración química dando medicaciones para bloquear la producción o la acción de la testosterona, o podemos hacer una castración cirúrgica y sacar los testículos del varón y la testosterona va a se quedar de una manera muy dramática. Una cosa que es muy importante cuando un urólogo tiene un paciente con cáncer de próstata en su frente es saber que algún grado de disfunción sexual es una consecuencia natural del tratamiento del cáncer de próstata. Es muy común el paciente va al urólogo muy preocupado con la vida sexual después del tratamiento del cáncer, y muchos urólogos dicen que va a ser bueno, que no va a tener problema, pero nosotros sabemos que nunca más la vida sexual va a ser la misma. Y es muy importante hablar eso y hacer un planeamiento sobre cómo vamos a tratar las disfunciones después del tratamiento del cáncer de próstata, porque el varón tiene mucha dificultad de procurar el médico para hablar sobre las consecuencias. Entonces, es un trabajo hecho en la América Central, donde casi 100 varones que tenían una función sexual normal después de la cirugía de la próstata, y solamente 30% procuró el urólogo para tratar la disfunción eréctil después de la cirugía. Y es importante porque los oncourólogos que hacen la cirugía de cáncer de próstata no se preocupan mucho con la sexualidad. Para ellos es más importante tratar el cáncer. Entonces, para quien va a tratar de una manera correcta, los pacientes tienen que hablar sobre las consecuencias y planear el tratamiento de las consecuencias después
da cirurgia. Quando nós quitamos a próstata ou fazemos uma radioterapia que vai queimar a próstata ou damos hormonas para bajar a testosterona, nós vamos ter problemas com a erecção, problemas com o orgasmo e problemas com a ejaculação. A primeira consequência é que quando se quita a próstata, não há mais ejaculação. A ejaculação, 90% do esperma que o homem produz vem da próstata. Quando se quita a próstata, não há mais ejaculação. O paciente tem um orgasmo seco. Ele tem a mesma sensação, pero não tem ejaculação. E isso parece um pouco óbvio, pero muitos urólogos não explicam isso para os pacientes. E os pacientes se quedam muito preocupados quando percebem que depois da cirurgia não sai mais esperma. Uma outra consequência que natural dos tratamentos de câncer de próstata é a infertilidade, porque o homem não ejacula e ele não vai mais poder embaraçar sua pareja. Pero câncer de próstata é uma doença de varones com mais de 50 anos, pero há muitos varones com mais de 50 anos que estão interessados em ter filhos. Então, é importante falar para eles e perguntar se eles vão querer ter filhos ou não, e para poder, e nesses casos quando o paciente ainda tem interesse em ter filhos, é importante preservar sêmen para preservar o esperma, criopreservar o esperma para um futuro embaraço. Então, vamos falar por cada tratamento. Então, depois da prostatectomia radical, quando se saca a próstata, quando o paciente tem um câncer que está solamente localizado na próstata e vou sacar a próstata, ele não vai ter mais ejaculação, vai se quedar infértil, há um impacto muito grande sobre a função eréctil, há alteração no orgasmo e há uma diminuição no tamanho do pene. Então, eu vou explicar cada uma dessas. Por que há tantos problemas em relação à função eréctil? Acá é outro dibujo que temos acá a próstata e acá temos os nervios que passam ao lado da próstata. São os nervos que vão para o pene para estimular a erecção. Esses nervos passam, acá está a próstata, acá está a uretra e acá os nervios que vêm ao lado da próstata, pero esses nervos cruzam por arriba da uretra. Então, quando o cirurgião corta a uretra acá, ele pode muito bem pegar os nervos que são muito importantes para a erecção. Há um problema com o orgasmo. Esse trabalho feito alguns anos atrás, quase 240 varones que tinham uma função sexual normal antes da cirurgia. Depois da cirurgia, solamente 22% deles tinham um orgasmo normal. 37% não tinham orgasmo, 37% tinham uma diminuição da intensidade do orgasmo e 14% tinham dolor ao orgasmo. Nós não entendemos muito por que isso ocorre, mas essa é uma consequência que muitos varones relatam depois da cirurgia. Um outro problema que é importante, eu disse que a próstata é importante para a continência urinária. Quando se saca a próstata, toda a continência vai depender do esfíncter voluntário que nós temos. E muitos varones têm incontinência depois da cirurgia. E muitos pacientes conseguem conter a urina, mas têm uma perda de urina durante o orgasmo. É o que nós chamamos de climatúria, e que ocorre em mais ou menos 20% dos homens. Então, para esses homens não é muito agradável perder urina durante uma relação sexual. Então, esse é um outro problema que pode ocorrer com o paciente depois da cirurgia. Quando eu fiz a residência, há 40 anos atrás, não se fazia prostatectomia radical, porque a maioria dos pacientes morriam durante a cirurgia, então não se fazia. Mas depois que o Dr. Walsh publicou em Journal of Urology em 1982 a anatomia, o conhecimento dos vasos e dos nervios da próstata, se começou a ser uma cirurgia tentando preservar os nervios. Isso se chamou de nerve sparing surgery. Isso fez com que essa cirurgia
fosse hecha em muitos países do mundo e é uma das cirurgias mais hechas atualmente. Mas, apesar de tudo isso, nós sabemos que entre 26 a 100% dos homens nunca recuperam uma função erétil normal depois da cirurgia. La disfunción eréctil ocurre en todos los hombres después de la cirugía. El paciente tiene una relación sexual un día antes de la cirugía, hace la cirugía y después no consigue más tener erección. El paciente pierde las erecciones nocturnas y muchos pacientes que recuperan erección, la erección puede demorar hasta 2 años para volver. Esta es la fotografía del Dr. Patrick Walsh, que fue la persona que descreveu como se hace a cirurgia, né? E esse é o dado que eu mostrei do Dr. Bud Burnett, mostrando que de homens que nunca recuperam a função erétil varia entre 26 a 100% de los pacientes. Pero, mire, agora nós temos o robô. Com o robô melhorou a situação. Provavelmente é verdade. O robô melhora a cirurgia porque permite uma visão muito melhor. Pero mesmo nas séries modernas com robô, a taxa de função a preservação da função erétil varia entre 40 e 90%. Ou seja, há 60% dos homens em algumas séries continuam tendo problemas de ereções depois da cirurgia, mesmo quando ela é hecha com o robô. E por que ocorre isso com a função erétil? Primeiro, que é muito difícil não tocar em los nervios cavernosos que passam ao lado da próstata. Então, solamente distender os nervos ou fazer calor por el bisturi elétrico, isso pode fazer com que os nervios não funcionem bem e que o estímulo não passe logo depois da cirurgia. Isso faz que o varão não tenha mais erecções noturnas imediatamente após a cirurgia. E a consequência, nós vamos ter produção de fatores de crescimento de fibroblasto, fatores de crescimento de fibroses, que vão trocar as células de músculo liso por células de fibrose. E com isso acaba ocorrendo lá disfunção erétil. Então, é processo que anda com o tempo. Por que eu falei das erecções noturnas? El hombre es uno de los únicos animales que no tiene hueso en el pene. Y nosotros tenemos que mantener un mecanismo de erección el tiempo durante varios meses durante el día para poder mantener la producción de óxido nítrico. La producción de óxido nítrico ocurre cuando la presión parcial de oxígeno vira un sangue arterial. Normalmente en el pene, el sangue tiene una quantidade de oxígeno compatível com o sangue venoso. Pero para manter a produção de óxido nítrico e impedir a produção de fatores de crescimento de fibrose, nós temos que ter períodos largos de erecção para cambiar o sangue. Isso ocorre durante a noite. O homem passa mais ou menos, o varão, desde o útero hasta 80 anos, ele passa mais ou menos 20% do sonho tendo ereções. Isso é importante para manter a produção de óxido nítrico, que é importante para a erecção. Este é um trabalho feito alguns anos atrás, onde eles mediram as erecções noturnas de homens na segunda semana depois da cirurgia, quando se quitaram a sonda uretral que nós deixamos na cirurgia. E a grande maioria dos homens não tinham ereções noturnas, mostrando que o hecho de machucar o nervio diminui ou acaba com as erecções noturnas e vai produzir aquilo que eu falei com o óxido nítrico. Então, esse é o ponto. Por isso que temos tantas disfunções eréteis depois da prostatectomia radical. Esse é um outro trabalho que eles mediram o tamanho do pene depois da cirurgia. Nós podemos ver acá, eles fizeram, e eles viram que em todas as medidas 20% dos pacientes tiveram diminuições maiores, mais grandes do que 15%. Então, quando o paciente chega para nós e diz, mire, meu pene diminuiu depois da cirurgia, isso é verdade para cerca de 20% dos pacientes. E a diminuição é as mesmas que eu falei sobre a ereção. Há uma fibrose do corpo cavernoso, há uma atrofia
por denervação e há uma apoptose, uma morte do tecido erétil peniano. E o que acontece com a radioterapia? Bom, a prostatectomia radical tem problema, mas a cirurgia tem problema, mas e com a radioterapia? Essa é uma série muito grande, quase 20 mil varones que fizeram radioterapia, e eles viram que a disfunção erétil em la radioterapia afecta solamente 34% dos varones depois de um ano, pero mais da metade depois de 5 anos e meio. Ou seja, ao contrário da cirurgia, que a disfunção erétil é imediata, com a radioterapia, a disfunção erétil vai aumentando com o tempo. Isso acontece porque há uma queima do calor da radioterapia, há uma lesão no nervio e isso é progressivo. Esse é um outro trabalho com a braquiterapia, que é um tipo de radioterapia onde se coloca algumas agujas dentro da próstata, e se pode ver acá que 40% dos homens que fazem braquiterapia têm dolor ao orgasmo, que não é uma sensação muito agradável. E quando o paciente tem uma metástase, que nós vamos tratar com hormonoterapia, que nós vamos baixar a ação ou a produção de testosterona, nós podemos ver acá que é um número muito grande, de 60% a 100% dos varones têm disfunção erétil com perda de líbido. Ou seja, é uma outra situação bastante difícil para o varão que tem câncer de próstata. E esse é um trabalho feito alguns anos atrás em Austrália, mostrando que o problema que mais afeta a qualidade de vida do varão depois da prostatectomia radical é a disfunção erétil. Não é mais o medo do câncer, não é o problema da perda de urina, é a preocupação com a função sexual. E como nós vamos prevenir a disfunção erétil depois da cirurgia? Primeiro, temos que operar pessoas mais tempranas. O tumor não pode ser muito grande, porque se o tumor está muito grande, saindo da próstata, eu não consigo manter os nervos. E isso é importante que se opere pacientes que têm função erétil normal, e a técnica cirúrgica é muito importante para poder preservar os feixes vasculares nervosos. Há um conceito hoje que nós devemos fazer o que se chama reabilitação peniana depois da prostatectomia radical, que seria manter a oxigenação do corpo cavernoso, que eu mostrei que é muito importante. Isto vai haver uma preservação da estrutura da musculatura do corpo cavernoso e de todo o tecido peniano. Hoje há duas maneiras aceitas para fazer isso. Uma é fazer injeções de prostaglandina E1, o Prostadil, e a outra é usando os inibidores de fosfodiesterase tipo 5. A vantagem de você usar a injeção é que a injeção permite que o paciente tenha uma ereção no dia seguinte da cirurgia, porque quando você injecta prostaglandina, que é um dos neurotransmissores da ereção, nosotros 90% dos varones vão ter ereção. O problema é que é uma injeção. Você tem que dar injeção todo dia ou 2, 3 vezes por semana, e é muito difícil os pacientes aderirem a este tipo de tratamento. Os inibidores de fosfodiesterase tipo 5, eles não têm uma ação direta na ereção. O paciente não vai ter uma ereção quando toma tadalafila ou sildenafila. O que ocorre é que se toma durante um tempo, parece, e há trabalhos em animais, que há uma melhoria na recuperação dos nervos. Os estudos usando inibidores de fosfodiesterase tipo 5 são muito controversos. Há estudos acá que estão com a cor azul, que são favoráveis, há estudos que são com a cor roja, são negativos, e estudos em amarillo são neutros. Ou seja, não há um consenso na literatura que o uso de tadalafila diária, por exemplo, vai melhorar a ereção ao fim do tratamento. Há estudos que sim, há estudos que não. Mas, apesar disso, esse é um trabalho que foi feito alguns anos atrás com sócios da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, e 95% dos médicos começam a reabilitação peniana utilizando os inibidores de fosfodiesterase tipo 5. Então, essa é uma coisa que na literatura inteira, apesar de não termos evidências fortes, todo mundo faz esse tipo.
Esse é um outro estudo que foi publicado alguns anos atrás, em el tamanho del pene, eles deram tadalafila 20 miligramas 3 vezes por semana contra placebo, né? Contra no tratamento, e eles mediram o tamanho del pene com 3, 6 e 12 meses. E nós podemos ver que em todas as medidas, a diminuição ocorre nos primeiros 3 meses. Então, se você vai usar, esse é o grupo que não teve tratamento e esse é o grupo que usou tadalafila 3 vezes por semana. Acá não há uma perda grande significativa de tamanho, pero no grupo que não teve tratamento há uma perda e isto ocorre nos 3 primeiros meses. O que eu hago? Isso é porque não há uma conduta estabelecida em todo o mundo, pero o que eu hago é assim que o paciente quita a sonda, isso é ao redor do 10º dia ou 2 semanas depois da cirurgia, eu empeço com tadalafila diária por 3 meses. Se depois de 3 meses o paciente não tem uma erecção, eu empeço com tadalafila diário, pero na hora que ele vai tentar ter uma atividade sexual, eu hago um booster usando tadalafila 20 miligramas, sildenafil 100 miligramas, e se não começa a ter ereções acá, eu empeço a usar a injeção de prostaglandina para o paciente ter relações sexuais. Ou seja, depois de 3 meses, ele empieza a ter relações sexuais porque a injeção permite que ele tenha uma ereção normal. Se o paciente me procura com disfunção erétil, doutor, não consigo ereção e eu hice uma cirurgia, uma prostatectomia radical há 2 anos. Eu sempre empeço com os inibidores de fosfodiesterase tipo 5, hago uma tentativa por 1 mês, usando o booster de tadalafila 5 miligramas com um booster de 20 miligramas de tadalafila ou sildenafila 100 miligramas. Se não funciona, eu empeço com a autoinjeção ou a prótese, dependendo do paciente. Eu apresento as 2 situações. Podemos usar a injeção ou podemos fazer a prótese peniana. Por que eu hablo em tadalafila 5 miligramas? Porque tadalafila tem uma meia-vida longa e ele permite uma tomada diária. Você pode usar sildenafila, vardenafila ou lodenafila, que é uma medicação que temos em Brasil? Sim, se pode, só que tem que tomar 2 vezes por dia. Eu penso que a dose de 10 miligramas é melhor, mas em Brasil nós não temos, então usamos 5 miligramas. Iniciar sempre que quando se quita a sonda e eu mantenho o paciente tomando hasta que volva a ter ereções normais. Isso às vezes demora 1 ano ou 2 anos. Hacer a reabilitação peniana é muito importante para a pareja, porque isso permite que eles volvam a ter uma vida sexual que antes era normal e ficou muito prejudicada por o tratamento do câncer de próstata. Santiago, muchas gracias. Un placer hablar para todos ustedes. Espero que mi portuñol tenha sido claro o suficiente para que todos compreendessem.